Bom, galera, nós vamos aqui a nossa primeira lição do livro A Prova Brasil. Este livro nós vamos trabalhar os escritores, né, e a forma como eles caem nessa avaliação que nós vamos fazer, que no final do ano é o SAEP. Bom, a nossa primeira lição fala sobre fração e números decimais. Então vamos recordar. Frequentemente comparamos duas quantidades ou duas medidas por meio de uma divisão. Essa divisão muitas vezes é apresentada em forma de fração e é chamada de razão. Ou seja, divisão é o mesmo que razão. Então vamos considerar a seguinte situação. Em uma sala de aula há 20 meninas e 15 meninos. Dizemos que a razão entre o número de meninas e meninos é de 20 para 15. O que nós estamos falando? Primeiro ele falou razão entre o número de meninas, ou seja, o número de meninos vem na frente, então ele vai ficar em cima. E o número de meninos veio depois, então vai ficar embaixo. Então, 20 para 15, ou seja, 20 dividido por 15. Observe que a gente tem que interpretar corretamente o português nessas situações. Quando eu digo 20 para 15, quer dizer 20 dividido por 15. E esse número 20 por 15, ou 20 para 15, ele pode ser simplificado chegando a ser 4 por 3. A partir daqui eu não consigo mais simplificar. E nós podemos reduzir a situação à seguinte, ou seja, são 4 meninas para 3 meninos. Isso é quando a gente vê aquelas estatísticas que tem em jornais, né? Quando diz que 3 em 4 pessoas não leem jornais, ou seja, é uma fração, uma parte de um todo. Então, nós temos a razão entre dois números. Quando ele fala razão, divisão de dois números, A e B, estão representando essa fração, onde o B não pode ser zero. Nessa ordem dada por A por B. Então, o que nós aprendemos? Nós vimos que razão mesmo que divisão, e quando eu digo razão entre dois números, significa a divisão entre eles, onde o primeiro vai ficar em cima e o segundo número fica embaixo. Bom, aqui nós temos o primeiro exemplo, a primeira atividade. Em uma avaliação com 100 testes, a razão entre o número de questões que um aluno acertou e o número total de questões da prova foi 16 para 20. Ou seja, essa avaliação possui 100 testes. A razão é o quê? Divisão entre o número de questões que um aluno acertou e o total de questões da prova foi 16 para 20. Significa que de cada 20 questões que ele fez, ele acertou 16 e errou 4. Então, no exercício vai pedir, escreva a forma de fração irredutível, a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova. Quantas questões esse aluno acertou? Ou seja, são essas perguntas que serão respondidas com o decorrer desta atividade. Então, mais uma vez, ele acertou 100, o teste era de 100 questões, ele acertou 16 em cada 20 questões. Então, agora vocês vão resolver essa primeira atividade e nós daremos continuidade com a lição número 1. Vamos fazer a leitura. Compreenda, quais são as tarefas propostas na questão? Aí você vai ler o texto e ele vai dizer quais são as tarefas que ele propôs nessa questão. Você vai responder essa questão, letra A. Letra B, a avaliação é composta de quantos testes? Aí você vai dizer quantos testes foram feitos nessa avaliação. E letra C, qual a relação entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova? São as perguntas que vocês vão responder dessa primeira atividade. Bom, continuando a nossa atividade, vocês já responderam as primeiras 3 opções, agora nós vamos para as outras opções do Responda. Vamos lá, eu vou ler as questões, explicar e vocês vão responder aí no livro de vocês. Vamos lá. Primeiro, responda. A.
Represente a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova na forma de fração usando os números 16 e 20. Bom, vocês vão apenas montar a razão. Ele acertou 16 de 20, então vocês vão montar essa razão. Letra B. Dada a fração qualquer, podemos obter infinitas frações equivalentes a esta fração. Então, nós temos a fração 60 por 36. Então, nós podemos obter várias frações equivalentes a essa. Observe aqui o exemplo. Geralmente vem a fração, então, quando nós formos trabalhar, por exemplo, o número total de questões, de testes, seria necessário que a gente reduza essa fração até a fração irredutível, ou seja, aquela em que não podemos mais dividir. Olha só. A primeira fração era 60 sobre 36. Observe que foi dividido por 2. 60 por 2 dá 30. Se eu divido em cima por um número, embaixo tem que dividir pelo mesmo. 2 deu 18. Continuei dividindo por 2. 30 dividido por 2, 15. 18 também por 2, 9. Agora eu não consigo mais dividir por 2, então vou dividir por 3. 15 dá para dividir por 3, que é 5, e 9 dividido por 3 é 3. Observe que essa última fração, ela não é mais possível uma simplificação, então chamamos que ela é irredutível. Quando ela chega no final e não é mais possível uma divisão, então chegamos à razão irredutível, fração irredutível. Observe que a gente foi sempre dividindo. Você pode dividir pelos números que você conhece, mas aqui, por exemplo, eu poderia ter começado logo por 4. 60 dividido por 4, 15. Ou 36 dividido por 4, 9. Tá vendo? Eu poderia ter chegado aqui. Ou você poderia ter dividido por 6. 60 por 6 daria 10. E 36 por 6 seria 6. Depois dividido por 2, que ia dar 10 por 2 ia dar 5 e 6 por 2, 3. Ou seja, não importa a forma como você está dividindo. O importante é você saber que você está dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. No final, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, agora que nós sabemos que uma fração é irredutível, quando não é mais possível ela ser simplificada. Agora ele pede, escreva na forma de fração irredutível a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova. Lembrando que o número de totais de questões da prova foram 100 questões, só que ele acertava apenas 16 em cada 20. Então, o que você vai ter que fazer? Achar a fração irredutível dessa aqui, e depois comparar ao número total de questões. Ou então você pode fazer uma relação, como essa relação. A cada 20 questões, ou seja, a prova tem 100, então 20 dá 40, mais 20 dá 60, mais 20 vai dar 80, mais 20 dá 100, então 100 testes. A cada 20 questões acertar 16, então você pode ir somando 16, 16, 16 e 16. Como essas frações elas são exatamente iguais no denominador, você pode simplesmente repetir o denominador e somar a parte de cima, só para ver quantas questões vai aqui em cima. Ou você pode simplesmente, essa prova, essa avaliação, ela são 100 testes, então o 100 dividido por 20 dá 5, então seria 16 sobre 20 vezes 5 vezes 5. Aí você encontrar quantas questões ele fez e quantas questões ele acertou. Então são duas maneiras de você fazer o mesmo cálculo. A letra C. Para determinar a quantidade de questões que o aluno acertou nessa prova, podemos encontrar um denominador 100, que seja equivalente à fração irredutível denominada no item anterior. O numerador da fração com o denominador 100 é a quantidade de questões que o aluno acertou. Determine essa fração. Bom, vou fazer esse exemplo
para auxiliar nessas questões. Bom, Carlos realizou um exame com 100 testes e acertou 12 questões a cada 20 questões. Determine o número de questões que ele acertou. Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos fazer a razão de acertos que ele tem. Ele diz que é uma razão de cada 20 questões, ele acertou 12. Então 12 para 20 é a fração. Agora vamos reduzir essa fração, vamos dividir. Eu vou dividir por 2 e por 2. 2 dividido por 2 vai dar 6. 20 dividido por 2 vai dar 10. Vou continuar dividindo por 2. Vamos lá. 6 dividido por 2, 3. 10 por 2, 5. Então, a minha fração irredutível é essa. Ou seja, a cada 100 questões ele acertava 3. Agora, como ela já está na fração irredutível, eu tenho que achar um denominador que seja 100. Por quê, pessoal? Porque o número total de questões fica embaixo e tem que ser 100. Ou seja, tem que ter acertado 100 questões. Então, eu posso fazer de duas formas. 3 sobre 5. Eu posso encontrar um número que multiplicando o 20 dê 100. Ou multiplicado o 5 dê 100. Que número poderia ser esse? Podia ser o 20. 20 vezes 5 vai dar 100. Se eu multipliquei embaixo por 20, em cima também eu tenho que multiplicar por 20. 3 vezes 20, 60. Ou seja, pessoal, esse é o total de acertos que ele tem na prova. Ele acertou 60 questões das 100. Ou podemos fazer da outra maneira. A fração irredutível é 3 sobre 5. Eu posso simplesmente multiplicar pelo total de questões que ele acertou. Não foi o total de questões da prova, não é 100? É o mesmo que 100%, então coloca 100. E aí eu vou obter o número de questões que ele acertou. Vamos lá. Aqui equivale a 100%. 100. Então vou multiplicar. 30 vezes 3 vezes 100 vai dar 300. 300 dividido por 5, 60 questões. Ou seja, eu posso simplesmente pegar a minha fração irredutível e multiplicar por 100%. Toda vez que eu fizer isso, eu vou ter o número total de acertos, a parte de cima. Por exemplo, vamos supor que fulano acertou 4 questões de 8. Não, 4, vou fazer aqui uma explicação mais simples. 4, vou fazer assim. Pronto, vamos fazer 4, ele acertou 4 questões em, vamos supor, 6. Acertou 4 de 6. Essa não é a minha fração irredutível, mas eu posso fazer 4, se dividir por 2 vai dar 2, e 6 dividido por 2 vai dar 3. Então eu posso agora multiplicar essa por 100%. Agora é só multiplicar. 2 vezes 100 vai dar 200, dividido por 3. Aí vamos saber quantas questões ele acertou. 200 dividido por 3 vai dar 66 e uns quebrados, né? Ou seja, teria acertado 66 questões. É só pegar a fração irredutível e multiplicar por 100%. Ó. Você vai obter o resultado. Bom, aí vocês vão fazer a letra D, conforme eu falei nesse exemplo aí. Outro modo de determinar a questão é calcular o valor de x vezes 100, ou seja, vezes 100%, que representa a fração. Que x representa a fração correspondente, a razão entre o número de questões e o número de acertos e o total de questões da prova. Ou seja, esse x é a fração irredutível, aquela 4 sobre 5 vezes 100%. Bom, agora que vocês resolveram as questões anteriores, vamos a mais uma parte da lição. Todo número inteiro é um número racional. Nós vimos isso, e que pode ser escrito de diversas maneiras na forma fracionária. Vamos ver alguns exemplos de números inteiros escritos na forma fracionária. Vamos lá. Aqui nós temos o número 5, pessoal. Esse número 5 eu posso escrever ele 5 sobre 1. 5 dividido por 1 é o mesmo que 5. Eu posso escrever também 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, 5. Ou ainda 10
50 dividido por 10, que vai dar o número 5. Ou seja, eu peguei o número 5 e encontrei várias frações correspondentes a ele. Mesma coisa no número 20. Menos 20, eu posso pegar menos 20 e dividir por 1, vai dar menos 20. Menos 100 dividido por 5 vai dar menos 20. O zero, a mesma coisa. Observe que o zero dividido por 1 vai dar 0 e assim sucessivamente. Aqui nós temos outro exemplo. Há representações de números mistos que contêm a parte inteira e outra fracionária. Vejamos alguns exemplos. Aqui, pessoal, você tem o 17 sobre 5. O que quer dizer isso? Se você pega o 17 vai somando 5 mais 5 mais 5 vai dar 15, beleza? Mesma coisa embaixo, ó. 5, 5, 5 mais 2 sobre 5. Significa o quê? Se você pega 5 dividido por 5 vai dar 1, 5 dividido por 5 vai dar 1 de novo, e 5 dividido por 5 vai dar 1 de novo. Somos 3, eu vou ter 3. Só que a última parte foi 2 sobre 5, que é justamente o que dá 17 em cima. Esse 2 sobre 5 não é inteiro, porque se você dividir, não vai dar 1. Então, eu simplesmente junto 2 sobre 5. E isso aqui é o que chamamos de número misto. 3 inteiros, aqui é 1, 2 e 3, e uma parte fracionária. Isso é o que representa um número misto. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui você tem um número misto. 1, 3 quartos. Significa o que, pessoal? Significa que você tem 1 inteiro e 3 quartos. 1 inteiro seria isso aqui, ó, 4 sobre 4, que é o que dá 1, 4 dividido por 4, 1. Por que eu coloquei 4, pessoal? Porque o número que está embaixo é o 4. É justamente esse que vai se repetir. Mais 3 sobre 4. Tá vendo? O número que eu repeti aqui é o 4, por quê? Porque é o número que está embaixo e 4 dividido por 4 vai dar 1. E agora ficou assim, ó, a mesma coisa que isso aqui. Se eu for modificar aqui, se eu vou somar para ficar uma fração normal, repete a parte de baixo, que é 4, e soma em cima. 4 mais 3, 7. Tá vendo? 7 sobre 4. Bom, então vocês vão fazer essa segunda questão. Essa segunda atividade, observe os 8 potes abaixo, indique quais têm mesma massa. Ele quer saber quais têm o mesmo valor, se você dividir. Vamos ver um exemplo aqui, dá só um exemplo. Aqui eu tenho 1,5. Se eu pego e divido 1 dividido por 2, vai dar 0,5. 0,5 kg equivale ao pote 0,5. Ou seja, o pote 1 é igual ao pote 2. Aí vocês vão fazer o resto com os outros potes. Terminando aquela questão, vocês vão responder essas partes aqui, né? Qual a tarefa proposta, o que foi pedido na tarefa, quais são os números na forma mista e na forma de fração aparecem nos potes, quais os números decimais. Tem esse textozinho para vocês responderem, vocês vão responder essas questões conforme esse texto. E por fim, vocês vão fazer a última atividade, que é a atividade 3. Ou seja, essa nossa primeira aula vai ser composta dessas 3 primeiras atividades, que vai valer como uma atividade, certo? Que cada atividade é uma questão. Então, aqui nessa segunda parte é simplesmente para você somar números decimais. Ou seja, para somar e subtrair números decimais, basta você igualar a quantidade de casas decimais, acrescentando zeros, ou, se necessários. E alinhar as vírgulas, vírgula abaixo de vírgula, certo? 53,6, não tinha um zero, eu coloquei o zero, não é necessário colocar. E aí alinha vírgula abaixo de vírgula. O detalhe é colocar vírgula abaixo de vírgula. E aí sempre vai dar certo. Na multiplicação e divisão, como a gente já viu antes, na multiplicação a gente vai contar o número de casas decimais e acrescentar no resultado da divisão. E aí quero que vocês façam a atividade 3 como a última parte deste exercício, desta aula. Aí tem esse compreenda, vocês vão fazer até a letra D e a gente finaliza por aí a aula de hoje.